Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu abrir aqui que está no... De novo, está no... Está privacidade. Deu. Agora sim. Olá, pessoal, boa noite. Estamos... Deixa eu abrir aqui. Privacidade. Boa noite a todos. Estamos começando a transmissão, então, da nossa live número 2 do curso de Responsabilidade Socioambiental do Instituto Federal de Santa Catarina. Com a gente hoje, então, eu sou o professor Érico Madruga, ministro esse curso junto com a professora Gisele Coelho, no Centro de Referência, Informação e Educação à Distância. E hoje nós temos 3 convidados especialistas no tema aí, a professora Jusilane, da UFSC, professor Felipe Sintra, do IFSC, e professor Vinícius De Luca, também do IFSC. Nosso tema de hoje, então, é sobre sustentabilidade na gestão pública e educação ambiental. Nós temos, dar as boas-vindas, então, aos nossos estudantes do curso e a todos os que também acompanham pelo Facebook, pelas outras redes aí. Só vamos começando aqui, deixa eu só arrumar as configurações, eu acho que agora está ok. O pessoal fica comentando aqui que não consegue entrar, mas era para estar ok aqui também nos comentários. Só um minuto, pessoal. Professora Gisele, pode fazer essa palavra, senhora. Queridos alunos, muito boa noite. Obrigada pela presença na nossa segunda live, no âmbito do nosso curso FIC de Educação, Responsabilidade Socioambiental. Então, hoje, essa proposta da segunda live do nosso curso, também aberta à comunidade, e convidamos a todos para interagirem conosco durante todo esse momento de interação. Eu gostaria, então, de apresentar os nossos convidados da noite. Primeiramente, apresentar ao meu colega Felipe Sintra, professor de gestão no campus São Miguel do Oeste. O Felipe atua em diferentes funções e cargos no IFSC. Ele foi um dos primeiros no processo de disseminação da ideia de contratações públicas com critérios de sustentabilidade. Também foi assessor de projetos especiais, coordenador-geral do programa IFSC Sustentável de outubro de 2013 a fevereiro de 2016. Responsável, então, pela elaboração do primeiro PLS, ou seja, Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFSC. Também um dos organizadores das 3 primeiras edições do Seminário de Gestão Pública Sustentável. Olha só, então vou aproveitar também para apresentar a minha querida Jusilane Zucco, representante da UFSC, possui formação em mestrado em Educação pela linha Educação, História e Política, no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em Teorias e Metodologias de Ensino, Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, graduação em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais. Também já foi professora do provimento efetivo nos municípios de Capinzal, São José, Florianópolis, e atualmente faz parte do quadro efetivo dos professores do ensino básico, técnico, tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, atuando no NDI da UFSC, Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Então, agora, apresentar também o nosso convidado, Vinícius de Luca Filho, professor de Turismo, Hotelaria e Eventos do IFSC, Campus Florianópolis Continente. Foi superintendente de turismo do município de Florianópolis e também conselheiro do Estado de Turismo. Doutor em Geografia, mestre em Ciência da Informação, bacharel em Turismo, implantou e foi o primeiro coordenador do programa IFSC Sustentável lá em 2013. E é isso aí, Érico, apresentando então os nossos convidados e também deixando aí o convite a todos os alunos para que façam interações, podem fazer perguntas, comentários, a gente vai procurar selecionar as perguntas durante essa transmissão, tá? Então, fiquem bem à vontade, não é isso, professor Érico? É isso, pessoal. Então, hoje o nosso tema, como eu já falei, é Educação Ambiental e Sustentabilidade na Gestão Pública. O professor Felipe e o professor Vinícius participaram do Programa de Sustentabilidade do Instituto Federal de Santa Catarina, o programa IFSC Sustentável, e eu também participei e coordenei esse projeto,
e temos vários colegas também que estão assistindo por aí, que participaram em todos os nossos campos. Então, é um programa que foi gerenciado a partir da reitoria do IFSC, mas envolvendo todos os 22 campos. Então, hoje nós vamos contar um pouco dessa história, partindo desde o professor Vinícius, depois o professor Felipe, algumas ações que deram certo, outras que não deram tão certo, algumas dicas dos professores, enquanto gestores, né, de um programa tão grande numa escola, e depois também com a professora Jusilane sobre o projeto de educação ambiental no NDI da UFSC, né, o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, para explicar como educar, então, novas gerações para a sustentabilidade, né? Então, começando com o professor Vinícius, eu queria perguntar ao professor Vinícius como surgiu o Programa Sustentável, contar para a gente um pouco dos bastidores, como é que surgiram as ideias, como é que foram as primeiras ações e quais as motivações e avanços que teve nesse projeto aí, então. Beleza, obrigado, professor Érico, obrigado, professora Gisele, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Faço uma saudação também à professora Jusilane, da UFSC, e ao meu colega e amigo, professor Felipe Sintra, do IFSC. Bom, o IFSC, historicamente, sempre, desde os tempos de escola técnica, eu fui aluno da escola técnica na década de 90, sempre teve ações sustentáveis, né? O Cefet também, o substituto da escola técnica da ETFESC, sempre teve diversas ações nesse sentido. Lá em 2012, já com a nova nomenclatura IFSC, a gente buscava integrar essa série de ações que eram realizadas de forma isolada, debaixo de um mesmo guarda-chuva, debaixo de uma mesma estrutura que tivesse uma gestão, não vou dizer centralizadora, mas uma gestão que organizasse essas questões e conseguisse organizar as ideias, sugestões e ações que cada campus realizava e a própria reitoria realizava. A partir daí, conversando com a então reitora, e no momento eleitoral, porque ela era candidata à reeleição, nós trouxemos um decreto de 2012, que era o decreto que instituía a Esplanada Sustentável, que era um programa que reunia 4 ministérios para traçar ações sustentáveis, muito foco na redução do desperdício, do custo, etc., de água, luz, etc. E nós propusemos para a então reitora que a reitoria capitaneasse o IFSC, um programa, né, de sustentabilidade, né? A ideia era ou se criaria um cargo de diretoria de sustentabilidade, ou o que se achou melhor foi criar um programa que trabalhasse essa questão de forma centralizada na reitoria, com capilaridade para todos os campos. A partir daí, a gente começou a desenvolver um processo de trabalho. A gente está falando a partir de fevereiro de 2013, quando ele foi instituído oficialmente no IFSC, né? E a gente teve, se deixar falar, sabe que a gente fala um monte, né, Érico e Gisele? O professor está agoniado para dar aula, dá uma oportunidade de ver o microfone e fala alguma coisa. Mas a gente começou traçando o planejamento estratégico do programa e criando questões, a superestrutura do programa, quer dizer, elaborar uma portaria, buscar nos campi quem seria o responsável de cada campus para o programa, então, à época, 22 campi, traçar o planejamento estratégico, e me recordo bem que a gente traçou, basicamente, ingressar na A3P e realizar o plano de logística sustentável. Esses eram os 2 principais pilares de sustentação do plano estratégico, mas, ao mesmo tempo, não deixar morrer aquelas ações já eventuais que cada campus fazia. A partir daí, a gente envelopou tudo, por assim dizer, empacotou tudo para ter uma comunicação maior e uma questão de gestão até um pouco maior. E para começar o IFSC Sustentável, a gente realizou já 2 ações para iniciar, assim, mostrar, olha, o IFSC Sustentável existe, né? Um mês, mais ou menos, depois do lançamento oficial do programa, a gente fez a distribuição das agendas em papel reciclável para todos os alunos. Na época eram 15 mil alunos, né, e eram 1.500 servidores do IFSC, na época, 2013. E também, logo depois, no dia 22 de março de 2013, no Dia da Água, a gente fez uma grande ação
de distribuição de canecas, né, para 15 mil servidores e para os 1.500 para 15 mil alunos e 1.500 servidores, né? E foi uma ação muito aplaudida, um pouco contestada por muita gente, porque, meu Deus, mas como que eu vou lavar a caneca? Eu vou ter que ter uma caneca para o café e uma para Coca-Cola, para refri, etc. Enfim, esse primeiro momento foi interessante, mas as críticas foram muito, muito menores do que os elogios, e hoje em dia não se fala mais em ter copo plástico no IFSC, por exemplo, né? A gente, quando vai num campus, no outro, raramente tem copo plástico, eventualmente para visita, mas a maior parte dos campos que eu conheço, pelo menos, já tem lá uma estruturazinha de canecas, né, para utilização até dos convidados. Então, começou, o IFSC Sustentável começou basicamente assim, tá? Que bom, Vinícius, saber assim, que essa quebra de paradigmas ela gera uma ação, assim, ela gera, de certa forma, em algumas pessoas, uma estranheza ou um pouco de resistência ou curiosidade, né, para saber o que acontece, né, na gestão, para que os gestores consigam inovar e criar. E aí, assim, a gente falou do teu currículo, que tu tens já uma experiência na esfera municipal, nessa parte de gestão ligada à sustentabilidade, e a gente imagina, né, que na questão dos grandes eventos que são realizados por uma prefeitura, geralmente são atividades ligadas naquela parte de carnaval, de réveillon, são eventos municipais de grande porte, que atraem muito público, e tem muitos fornecedores, muita infraestrutura envolvida num evento desse porte, né? Então, eu queria que tu compartilhasse com a gente como que foi esse desafio, né, de trazer inovação em eventos desse tipo. Legal, bacana, professora. A gente foi buscar, eu fiquei de 2017 até abril desse ano como superintendente de turismo da prefeitura, então encabecei 3 desses eventos públicos, né, Carnaval, Fena Ostra e Réveillon, e a gente conseguiu avançar um pouco nessas questões relativas a grandes eventos, né? Eu confesso que eu busquei algumas experiências do IFSC e busquei muita experiência do mercado de eventos para tentar incorporar nesses eventos públicos. A experiência do IFSC principal que eu busquei foi a partir da experiência do lixo zero que nós plantamos no evento, no segundo Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, que o IFSC foi coordenador geral, ou membro da Secretaria Executiva, na verdade, foi um evento grandioso, com quase 17 pessoas, em 2012, aqui em Florianópolis, e a gente implantou o conceito lixo zero, né? A gente conseguiu aí 83% de sucesso nesse quesito, e foi o primeiro grande evento de Florianópolis que utilizou esse conceito do lixo zero. Baseado nisso, a gente tentou fazer, nos eventos públicos, esse mesmo conceito, né? Embora as grandezas sejam diferentes, uma coisa é você fazer um evento mesmo que grandioso dentro de um centro de convenções, e outra é você fazer um evento como o Carnaval para 200 mil pessoas, num sábado aberto ao público, etc., com as pessoas consumindo álcool, etc., etc. E a mesma coisa Fena Ostra, 70 mil pessoas em 10 dias, a grandeza é outra, mas os conceitos estavam lá. A gente fez, por exemplo, no Réveillon. Bom, primeiro que eu vou começar com a Fena Ostra, então. A Fena Ostra, a gente aboliu o copo descartável, né? Não conseguimos abolir ainda as 3 edições que foram realizadas, 17 ou 19, não conseguimos abolir o talher de plástico ainda, nem o copo, aliás, o talher e o prato, mas o copo sim, né? Então, a gente tirou, por ano, aproximadamente 200 mil copos descartáveis, né? E, além disso, a gente utilizou acho que não tem problema falar coisa comercial aqui, né? A gente utilizou uma solução que é de Florianópolis, que é o pessoal da Meu Copo Eco. Claro, a gente fez chamada pública, etc., e eles ganharam. É uma empresa de Florianópolis que atua aí praticamente em todos os eventos, tem essa preocupação, tem lá o Copo Eco ou outros concorrentes deles, que além de tirar o copo de circulação, ainda gera uma renda para o promotor do evento, ou para o dono da barraquinha, ou do restaurante, enfim, né? Quer dizer, a alocação do copo, a pessoa vai lá, entra na festa, ela é, entre aspas, obrigada a pagar um calção pelo copo, aí varia o valor, no caso da Fena Ostra, R$5, ela utiliza aquele copo,
Ao final da festa, se ele quiser, leva para casa como um souvenir do evento, ou ele entra na fila, pega os 5 pila de volta e devolve o copo. Né? A gente conseguiu, relativamente simples, né? Claro que tem toda uma operação de montar alguns guichês específicos, ter troco, uma série de coisas, né? Se a pessoa paga com cartão, como é que funciona? Questões operacionais plenamente administráveis, né? Então, a gente conseguiu tirar bastante coisa. Só por uma coisa que eu lembrei aqui, só no primeiro ano, 2013, o IFSC economizou R$25 mil na não aquisição de copos plásticos. Né? Quer dizer, além do aspecto ambiental, tem um aspecto de economia, né? O aspecto financeiro mesmo. Do ponto de vista do Réveillon, ele é um pouco mais complexo, porque ele é um evento aberto, a FENAOSTRA também é aberta, mas a FENAOSTRA não se paga para entrar, mas existe segurança, local fechado, etc. Em que pese a gente ter feito bem no centrão nos últimos anos, ali do lado do mercado público, perto da Praça 15, mas o Réveillon de Florianópolis é um Réveillon bastante tradicional. A gente também fizemos chamadas públicas para os vendedores de bebidas, não os ambulantes, mas as cervejarias artesanais fixas, e eles também eram obrigados a fazer essa questão do copo não descartável, né? Então, no Réveillon, a gente teve, por exemplo, de 2019 para 2020, cerca de 300 mil pessoas na Beira-Mar Norte, e a gente percebe, a gente não fez uma medição disso, mas a gente percebe em volumes de caminhões, né? A gente diminuiu em 3 caminhões, né? Quer dizer, com várias idas e vindas, a quantidade de resíduo gerado pelos oficiais estarem vendendo sem o copo plástico. É claro que os ambulantes, etc., esse aí o pessoal tinha copo plástico, etc., né? A gente fez também a mesma operação com os espumantes que a gente fez esse ano também. Então, a quem revendia espumante, que foi uma solução que a gente fez interessante, né? O pessoal consome menos cerveja do que espumante no Réveillon. O vendedor ele tinha que também utilizar essa coisa do copo que vai e volta. Então, a gente reduziu bastante. A própria FENAOSTRA também, a gente implantou a questão da separação do resíduo, foi bem interessante, em especial da casca da ostra, né? Que era riquíssima em cálcio. Então, a gente conseguiu fazer uma separação, aproximadamente 40% das cascas de ostras, foram aproximadamente 150 mil ostras consumidas por evento, e aproximadamente 40% disso a gente conseguiu utilizar. A gente não conseguiu utilizar tudo porque, às vezes, a pessoa lá joga a ostra junto com entre aspas, lixo comum, etc., e não dá para fazer essa separação, que seria muito caro. Eu vi uma pergunta ali sobre os pratos plásticos, né, que não poderiam ser substituídos por de plástico derivado de plantas. Poderiam, sem dúvida alguma, o valor pesa muito, né? Ao mesmo tempo que os de cerâmica ou de vidro fica inviável na operação desses eventos efêmeros, essas coisas efêmeras, que a cozinha pequena, o pessoal não é exatamente o restaurante, em que pesa as estruturas para eventos serem bem boas, mas o custo ainda é muito salgado, muito violento, e a margem de lucro dos restaurantes, dos food trucks, etc., é muito pequena. Então, mas eu acho que o caminho, de repente, aí no próximo ano, quando voltar a FENAOSTRA, é a gente conseguir viabilizar essas soluções mais sustentáveis também. No Carnaval, além do... Pois não, Érico? Não, Vini, é que tem muita história, muitos dados aí são muito legais, né? Até já entrando um pouco nisso, tu podes comentar do Carnaval, e eu acho que cabe o comentário também sobre o que seria o turismo sustentável, né? Nós temos estudantes de todo o Brasil, não são só aqui de Santa Catarina, que estão nos acompanhando. Então, se tu puderes já comentar um pouquinho da experiência do Carnaval, que eu acredito que seja algo bem complexo também, comentar o que seria esse turismo sustentável, já que você foi secretário de turismo aqui de Florianópolis, e quais são os exemplos também de ações de turismo sustentável também. Beleza, bacana, Érico. Bom, o turismo sustentável há algum tempo é a bola da vez, né? É importante dizer que eu não sou exatamente o tópico romântico nessas questões. Um abraço aí para o nosso amigo, professor Jesué. O turismo sustentável, toda atividade econômica ela impacta no meio ambiente, o turismo impacta no meio ambiente, sim, tem aspectos positivos, aspectos negativos. O que se pode fazer é amenizar essas questões com um turismo menos predatório, quer dizer, a utilização, por exemplo, de espaços com a comunidade local inserida, né? Quer dizer, o turismo de base local tem tudo a ver com a sustentabilidade. Obviamente que as pegadas de carbono que tanto os eventos quanto o turista deixa
elas devem ser gerenciadas pela administração pública e pelas empresas privadas para ter uma compensação adequada. É importante dizer também que, quando a gente fala em sustentabilidade, bom, a turma aí é do curso, sabe muito mais do que eu, mas não é só a questão ambiental, né, cara? Então, a gente tem que trabalhar com comunidades ribeirinhas, comunidades, não gosto da expressão, mas comunidades carentes, tem que inserir a população local, não só na discussão, mas de forma prática no turismo mesmo, quer dizer, a gente tem que colocar as populações tradicionais para receber recursos financeiros advindos dos turistas, né? Eu acho que esses são os papéis principais, sem adentrar nas questões ambientais propriamente ditas de preservação e conservação, etc. Né? Penso que a gente tem, em Santa Catarina, a gente tem um potencial fantástico, um potencial real, porque a gente tem muita gente que vive disso já, mas a gente tem um potencial ainda mais forte, em especial em épocas pós-pandemia, quando algumas pesquisas mostram que as pessoas devem procurar um pouco menos destinos urbanos e com muito fluxo, e mais destinos que tenham atrações naturais e mais espaços abertos. Então, penso que o turismo sustentável, sem dúvida alguma, é um tipo de turismo que deve ser trabalhado, né? E a própria sustentabilidade tem que estar arraigada e inserida de forma transversal em qualquer tipo de turismo. E tem alguma cidade, eu não sei se Florianópolis é considerada referência, mas quais seriam as cidades e projetos referência em turismo sustentável? Se tu pudesse citar uns 2 ou 3, só para os estudantes também poderem buscar essas ações. Não precisa explicar todas, mas só citar algumas referências, por favor. Legal. Bom, quando a gente fala de turismo sustentável, a gente lembra muito de Bonito, né, no Mato Grosso do Sul, e como a gente tem muito ecoturismo, turismo de aventura em Brotas, lá no interior de São Paulo, são dois cases bem importantes, né? E, claro, tem aqueles cases tradicionais, como, por exemplo, Fernando Noronha, que é um case bem importante aqui no Brasil, diz respeito a isso. E é importante, o tema que se discute hoje nessa questão do turismo com a sustentabilidade é a concessão dos parques federais, né? É um assunto bem que está na pauta, foi anunciado faz um mês ou 2 pelo governo federal, essa possibilidade de concessão. Aqui, por exemplo, tem o Parque de São Joaquim, que está previsto para rolar essa concessão, o que eu acho um acerto. É difícil falar de acerto do governo federal, mas, enfim, acho um acerto bastante grande essa possibilidade de concessão dos parques federais. Perceba, não é privatização, é concessão. Então, a gente tem esses cases e essa perspectiva aí de utilização dos parques de uma maneira mais, até mesmo equilibrada, com mais fiscalização, etc. Um período relativamente próximo, acredito eu, aí, que nos próximos 5, 10 anos, que é relativamente curto, a gente vai ter opções muito mais adequadas e acessíveis à população para utilizar esses recantos naturais com toda a acessibilidade, com segurança que a gente precisa. Por que eu defendo essas concessões? Porque hoje a gente vai nos parques e não tem estrutura nenhuma, e mais do que isso, tem muitos lugares que tem um risco de queda, enfim, e risco de violência também, além da própria quantidade de casas que são formadas em áreas de APP, etc. Enfim, várias unidades de conservação que a gente tem aí que o poder público não dá conta de fiscalizar e de mandar invasores ou de pessoas que estão lá depredando embora, né? Legal, Vini. Obrigado aí pelos teus compartilhamentos. A gente vai conversando agora na sequência com o Felipe, mas continua aí na linha com a gente que vai ter algumas perguntas para você também, que eu acho que essa experiência, tanto no IFSC como na gestão de uma cidade, né, tão turística e com grandes eventos como é Florianópolis, a gente vai ter muito a conversar ainda. Vamos lá para o professor Felipe, professora Gisele. Muito bom, Vini, compartilhando a tua experiência, né? E a gente percebe como é possível inovar na gestão pública, como é possível criar soluções e buscar benchmark com outros municípios, com outros órgãos, né? Enfim, inclusive fora do país, tem muita coisa de vanguarda sendo feita e hoje a gente tem oportunidade, né? E é interessante como cada um de nós começa essa trajetória profissional ou acadêmica com sustentabilidade de uma forma diferente, né?
Então, nesse sentido, eu queria conversar com o Felipe. Como que foi, Felipe, assim, essa questão da sustentabilidade ter se desenvolvido na tua vida profissional, acadêmica, né? E também queria saber, além disso, tu contasse um pouquinho do teu dia a dia, como que tu te desafias a aplicar sustentabilidade no dia a dia? Primeiramente, boa noite, professor Érico, professora Gisele, boa noite a todos os nossos alunos que estão aqui acompanhando e demais. Professor Vinícius também, que não está aqui na tela, mas me antecedeu de uma maneira magistral aqui, contando o nosso grande pioneiro do IFSC Sustentável, né? É uma honra, uma satisfação estar por aqui, estar conversando com vocês, estar trocando um pouquinho dessas ideias e falando desse tema tão relevante, tão importante, que é a sustentabilidade, né? Eu acho que eu sempre gostei muito, né, desse tema, né? Eu acredito que a minha geração, né, provavelmente aí a geração que ela realmente cresceu já escutando aqueles ecos, vou usar com perdão do trocadilho aqui, né, os ecos da Eco 92, ou da Rio 92, que foi uma grandíssima conferência, referência na sustentabilidade que mudou a história desse debate, né, a princípio, evidentemente, não com a mesma dimensão conceitual que nós temos hoje para a sustentabilidade, né, mas a questão ambiental, especialmente, ela foi muito propagada ali na minha infância e também na minha adolescência, então eu sempre gostei muito desse tema, sempre me aproximei muito disso, né, depois a professora Jusilane, que vai nos brindar aí, conversar mais, acho que sobre educação ambiental, vai poder falar sobre isso, né, o quanto que talvez isso tenha me moldado e me feito me interessar por essa área, né. Do campo profissional, a minha primeira aproximação diretamente relacionada, né, na prática com a sustentabilidade foi por meio das contratações públicas. Eu atuava no departamento de compras, na época, inclusive, com o professor Érico, que também atuava lá no departamento de compras, né, da reitoria do IFSC, e nós fomos chamados, né, a participar de uma primeira rodada de capacitação daquilo que foi denominado do movimento das compras públicas sustentáveis, né. É um processo, inclusive, que antecedeu em ato contínuo a ideia da esplanada sustentável, que o professor Vinícius citou aqui antes. Então, qual que era a grande ideia? Era chamar as pessoas que atuavam nas contratações públicas em todo o Brasil, nas autarquias, né, não só nos ministérios ali em Brasília, né, mas também a quem atuasse, tivesse essa capilaridade, especialmente, acho que as redes de educação, os institutos federais, as universidades federais, tem essa capilaridade, então nós fomos chamados a participar de uma capacitação para discutir o quê? Olha, é o seguinte, eu não sei se o pessoal sabe, eu acho que isso é legal, inclusive, né? O maior comprador que existe no Brasil é o governo federal, né? É o maior comprador que existe. Então a ideia era tentar implementar a pauta da sustentabilidade a partir daquilo que tem uma afinidade maior, né? Aquilo que tem uma guarda, uma maior proximidade com a prática, né? De tornar viável essa sustentabilidade, dela ir além do discurso, dela ir além de uma defesa de um mundo e de um ideal, de ela realmente se tornar algo cotidiano. Então, nós fomos chamados para participar dessa capacitação e procuramos atuar, né, disseminando isso, né, eu, o professor Érico, algumas outras pessoas no IFSC, disseminando essa ideia para as pessoas que atuavam com as compras públicas dentro do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, meu primeiro contato com a sustentabilidade profissional foi a partir dessa experiência, que eu achei uma experiência muito legal. Levo até hoje isso e alguns ensinamentos sobre como que a gente contrata de uma maneira mais inteligente, né? Trouxe, claro, algumas coisas para a minha vida, né? Que eu acho que cai bem nessa segunda pergunta aí. E eu acho que eu tenho muito para mim que a sustentabilidade ou ser sustentável, né? Ser 100% sustentável em tudo que a gente faz algo bastante difícil. Só que se a gente ficar focando e fizer só quando é perfeito, né, não vai funcionar. Então, a gente precisa tentar fazer de alguma maneira nas pequenas atitudes. Então, tem algumas coisas que eu consigo praticar, algumas eu não estou muito satisfeito ainda, mas tem algumas coisas que eu procuro praticar e eu acho que fazem a diferença.
né? Coisas simples, mas que eu acho que fazem a diferença. Então, por exemplo, né, eu sou um adepto 100% de sacola reutilizável. Eu acho que sacola reutilizável, né, ela não é algo que só... inclusive algo que traz benefícios e torna a vida mais fácil, né? Porque eu moro em prédio, gosto de subir escada, né? Então, prefiro escada do que elevador. Então, por exemplo, carregar as coisas numa sacola reutilizável é muito mais fácil do que ficar carregando aquelas sacolas plásticas que estouram, né? E aí a gente já tem uma diferença grande nesse sentido. Eu tenho procurado reduzir consumo de carne. Uma série de estudos tem apontado do impacto da carne, né, como um elemento aí realmente de custo ambiental muito elevado, que particularmente a carne brasileira tem um problema sério nesse sentido, né? A gente não vai explorar muito isso aqui agora, mas é algo que eu também procuro fazer. Eu tento, ao máximo, na hora que eu vou selecionar os produtos, prestar muita atenção nas embalagens que esses produtos utilizam, nos materiais que esses produtos utilizam, na forma como esses produtos vão ser, porque aí é que está. Eu acho que o grande ponto da sustentabilidade para a gente, na prática, e o grande momento da gente ser sustentável, é no momento no qual a gente toma a decisão de consumo. E aí eu acho que uma coisa que, por exemplo, orgânico, né? Orgânico, eu sou um grande adepto de orgânicos. Orgânicos é mais caro, né? Infelizmente, nem todo mundo tem a oportunidade de fazer isso, a possibilidade de fazer isso, né? A gente vive num país muito injusto, uma distribuição de renda injusta, mas o que acaba acontecendo nisso, nessa prática, nessa questão, qual é a grande dificuldade das pessoas? É que as pessoas, na verdade, não enxergam o custo, né? O custo que quando você tem um manancial contaminado, porque é algo que não aparece na fatura do supermercado. É algo que demora muitos anos a aparecer. E aí a gente, infelizmente, não vê esse tipo de custo direto e acaba tomando, às vezes, uma decisão um pouco mais dificultosa. Agora, a partir do momento que você tem contato, né, eu acho que a professora Juscelane vai falar sobre isso aí, com educação, a partir do momento que você é conscientizado a agir dessa maneira, né, eu acho que você pede desculpas, né? Você não tem mais desculpa, tem que fazer. Então, eu tenho procurado nessas pequenas coisas, ainda acho que estou longe ainda de ser um modelo, mas procurado atuar naquilo que eu consigo. Legal, Felipe, obrigado por compartilhar aí, e eu tenho essa honra, né, de ter sucedido o Felipe e o Vini no programa IF Sustentável, e também a gente sofria muita cobrança pessoal, inclusive, né, quando a gente estava dando na reitoria ou nos campos, a gente jamais poderia aparecer com um copo plástico, utilizando papel. Então, isso, acredito que vocês dois também tenham passado por isso. E, nesse sentido, quando eu assumi o programa, né, que já fazia 3 anos de existência, já existia um sistema de governança bem instalado, com representantes de todos os campos. E aí, Felipe, eu queria te perguntar quais para ti foram os maiores avanços, que ações aconteceram enquanto tu estavas no programa, e o que não deu certo também, o que você faria diferente hoje, o que não deu certo, porque eu acho que o gestor público, né, e a gente aprende muito com as críticas e com os erros também, e a gente costuma compartilhar muito as boas práticas, mas é importante a gente falar também do que deu errado para que outros não cometam esse mesmo, né, e lembrando que todos os programas e projetos têm um monte de coisas que as pessoas não veem, que dá errado, resistências, discussões. Então, conta para a gente um pouco aí do que deu certo e do que deu errado também. Érico, é muito legal essa sua pergunta e é muito legal essa introdução, porque ontem, inclusive, eu estava ministrando uma aula e eu passei uma atividade para alguns alunos meus do técnico em administração, eles estão estudando administração estratégica, e aí o objetivo vai ser trazer cases, né, casos práticos de planejamento. E aí eu, inclusive, comentei com eles que, olha, pessoal, é o seguinte, casos práticos não quer dizer caso de sucesso. A gente tem uma mania de trazer casos práticos e são casos de sucesso, a gente precisa falar dos casos de fracasso também, né? Os casos de insucesso. Porque eu acredito muito nessa abordagem piagetiana aí, de que o erro ensina bastante. Então, eu acho que a gente também tem que falar, assim, com certeza, daquilo que não deu certo. Mas vamos começar com aquilo que deu certo, então, aquilo que eu acho que são os destaques positivos, né? Eu acho que nós construímos um PLS, um Plano de Gestão de Logística Sustentável, para a gente se orgulhar, né? E quando eu falo construímos aqui, não é só para jogar na terceira pessoa e ser humilde, não. É assim, construímos porque foi efetivamente um trabalho coletivo,
muito legal, um trabalho distribuído, que se valeu muito desse trabalho inicial que o professor Vinícius colocou antes ali, de desenvolver uma rede nos campos, desenvolver pessoas engajadas com a sustentabilidade em cada um dos locais, cada uma das 20 cidades, dos 22 locais que o IFSC está instalado, né? Então, a gente construiu um PLS se valendo disso e utilizando uma construção realmente coletiva. Então, esse PLS, esse Plano de Gestão de Logística Sustentável, para mim, é a principal conquista, porque eu falei, inclusive, estou com um representante docente no Conselho Superior do IFSC, né, e falei, inclusive, na reunião que a gente teve 2 semanas atrás, que me entristece hoje o IFSC, por exemplo, estar sem um plano de gestão de logística sustentável, porque a gente não teria um grande desafio no sentido de que os planos que foram elaborados, tanto o 15 e 16, que foi coordenado a elaboração por mim, quanto o 17 e 18, foi pelo professor Érico, né, eram planos, os 2 planos são planos que têm caráter prático, que é você pegar o plano e executar, né? Então, assim, planos bons para mim não são planos que nos levem, né, ou não são planos que prometam a lua, mas são planos que prometam como que você faz para andar 10 metros, porque você precisa começar a andar 10 metros, você quer chegar na lua, você primeiro precisa andar os 10 metros, né? Então, a gente construiu um PLS que tinha isso, ele tinha até a lua mapeada, mas ele tinha também, explicava como que você começava a andar os 10 metros, os primeiros 10 metros. Então, isso para mim é uma grande referência, um orgulho ter participado desse processo, né? E aí, eu acho que o outro grande caso de sucesso é aquilo que a gente chamou, na realidade, a classificação, padronização institucional dos residuários. Então, isso, para mim, é algo muito legal, porque a gente se acostumou a ver lixeira, vou usar a terminologia correta, a gente já se acostumou a ver residuário, né, de lixo reciclável naquela divisão, aquela colorida, né, o papel, o metal, o vidro, aquela divisão toda. E isso foi uma herança que nós tivemos, porque a gente tentou copiar um modelo de separação que é aplicado na Europa, aplicado nos Estados Unidos, aplicado em alguns outros países, mas que não foi o modelo que foi instituído pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que instituiu uma separação em 3, que instituiu a separação em orgânicos, em recicláveis e rejeitos, e instituiu destinações específicas e as mais adequadas para cada um desses tipos de resíduos, né? Então, foi um orgulho a gente conseguir implementar isso. A gente teve algumas ações muito legais na reitoria sobre isso, inclusive de conscientização, né, das equipes, tudo desenvolvido sempre coletivamente com a participação de muita gente, né? E faltou falar só dos fracassos. O fracasso ficou meio apertado aqui, eu acho, talvez, né? Mas porque a resposta já está muito longa. Mas, assim, o principal fracasso que eu vejo é a gente não ter avançado mais naquilo que, para mim, é a ponta, né? Foi o meu envolvimento inicial com a sustentabilidade, eu acho que a gente não avançou mais nas contratações públicas sustentáveis. Porque a partir do momento que a gente começar a avançar um pouquinho mais nas contratações públicas sustentáveis, a gente começa a ajustar os processos todos. Então, eu acho que isso é aonde, para mim, faltou a gente conseguir ir um pouquinho mais, assim, porque tem o poder de barganha. É muito interessante, Felipe. Opa, travou um pouquinho. Como é que está a conexão aí, Érico? Pode falar, Gi, estamos te ouvindo bem. Tranquilo? Então tá jóia. Não, é muito interessante essa questão que o Felipe está trazendo aqui, né, dos sucessos, dos fracassos, porque algumas pessoas que estão nos assistindo, né, principalmente a comunidade dos nossos alunos dessa oferta em específico, né, que são alunos que têm experiências no âmbito ou profissional ou até mesmo como cidadão, né, pessoas que exercem a cidadania, que tratam esse tema no seu dia a dia, no seu papel com a comunidade, no seu papel com a própria família. Mas, assim, na tua experiência, Felipe, o que você podia deixar como, assim, como uma mensagem, né, no sentido, assim, de, poxa, eu vou começar, ou vou, como gestor, né, na minha empresa, ou na minha instituição, ou na minha escola, por exemplo.
Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem que, assim, da tua experiência, o que tu acreditas, assim, que é mais importante como desafio para quem está iniciando um projeto como esse? Que pergunta complicada. Professora Gisele, eu acho que eu falei um pouco nesse tom, acho que aqui agora há pouco, e eu acho que a mensagem central é comece, faça alguma coisa, comece. Porque depois que você começa, né, é sempre um ato eterno de começar a próxima coisa. Comece. Se você tem um copo descartável, comece eliminando o copo descartável. Se você tem uma empresa que já é modelo, referência em sustentabilidade, já tem todos os selos possíveis, maravilha. Que tal começar um programa que tal bancar um programa de educação ambiental para a vizinhança? Se você tem uma empresa que não está nem num extremo, nem em outro, que tal você começar a refletir um pouquinho sobre a sua cadeia de fornecedores, né? Acho que assim, a sua cadeia de suprimento, como que ela está organizada, né? Então, assim, comece, escolha alguma dessas áreas e comece. E não se esqueça, eu acho que assim, não se esqueça que quando a gente fala de sustentabilidade, né, a gente tem que começar, não precisa fazer sempre o perfeito, né? Isso é fase de nutricionista, né? Melhor feito que perfeito. Mas a gente precisa lembrar o que a sustentabilidade compreende. Porque a gente tem um grande apelo para a questão ambiental, porque a sustentabilidade chegou a todos nós, principalmente por aí, mas a sustentabilidade, ela está também em remunerar adequadamente os seus funcionários. Então, quando você remunera melhor os seus funcionários, você está aumentando a sustentabilidade, você está dando um passo para a sustentabilidade. Quando você dimensiona o seu negócio de uma maneira, organiza o seu negócio para que o seu negócio não vá à falência, você também está falando de sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela é esse equilíbrio aí. Ela é o equilíbrio entre uma sociedade, que esteja podendo atender às suas necessidades de hoje, sem comprometer as necessidades do futuro, certo? Tanto do aspecto social, quanto do aspecto econômico, quanto do aspecto ambiental. Então, eu acho que o recado para quem está querendo começar alguma coisa é comece. E não se esqueça desses preceitos, porque você tem muito campo para fazer. Não é só no ambiental, né? Não é só no econômico, não é só no social, tem muita coisa no meio aí que dá para se envolver. Eu acho que o recado é esse. Legal, Felipe, obrigado. Eu vou lembrar aqui um case que eu acho que foi de bastante sucesso e é da época do Felipe, ele acabou não comentando, mas é algo que depois que as pessoas começam, como ele falou, a gente não consegue mais deixar de fazer em casa, na rua, que foi essa separação dos resíduos nas salas, e teve um projeto de avaliação da sala por sala. E quem fazia, né, até a nossa estagiária Vitória, ela sempre acompanha as lives, não sei se ela está hoje aí, mas a Vitória, houve uma conscientização, uma capacitação com os colaboradores terceirizados da limpeza, e aí o pessoal começou a avaliar a sala, se fazia uma boa avaliação, ganhava uma carinha verde, se a avaliação estava mais ou menos, ganhava uma carinha amarela, né, um smile em cada porta. E isso foi muito interessante que o pessoal seguiu fazendo, né? E até teve um outro impacto, que não foi só o ambiental, mas o pessoal começou a conversar com as colaboradoras da limpeza. Antes não sabiam o nome das pessoas, não falavam com elas e começaram a respeitá-las, já que elas viraram a fiscal do lixo, vamos dizer assim. Então eles diziam, não, dona fulana, desculpa, não fui eu que botei essa casca de banana aí, foi o ciclano. E isso começou uma brincadeira nas salas, e também teve uma resistência no início, porque todo mundo estava acostumado com a sua lixeirinha na mesa, né? Mas a partir daí teve vários impactos, como o Vini falou, e o Felipe também, a sustentabilidade não é só no ambiental, né? Nós temos as dimensões econômica, social, hoje já se fala nas dimensões territoriais e culturais. Então, isso tudo vai dando um impacto e vai gerando uma consciência, né? A mesma coisa das contratações, não é só critério de sustentabilidade, mas as compras em rede, como o Felipe falou, o poder público usar esse poder de compra para influenciar o mercado a ser mais sustentável. Então, são vários impactos,
e são coisas pequenas se cada um fizer sozinho, mas se todas as instituições fizerem, se todos os grandes eventos começarem a consumir pratos, né, como a Jennifer sugeriu ali no chat, pratos de amido, por exemplo, que é decomposto, ele começa a se tornar mais barato. Então, usar esse poder de compra para influenciar o mercado, para baixar preço. Então, acho que é tudo uma corrente, né? Então, a sustentabilidade acaba sendo um valor feito com pequenas ações individuais, mas que dá um impacto em conjunto. Então, Felipe, obrigado por enquanto. Nós vamos chamar a professora Jusilane para falar para a gente um pouquinho, então, sobre o projeto de educação ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, boa noite. Boa noite, Jusilane. Muito obrigada pela presença aqui, por ter aceito o nosso convite. E eu já vou começar assim com uma pergunta que eu estou super curiosa para saber sobre o projeto de educação ambiental no Núcleo de Desenvolvimento Infantil, né? Então, com os nossos alunos, no momento do curso, a gente tem um tópico exclusivo sobre a educação ambiental e o papel importante que a gente tem de trabalhar, né, com as crianças e, enfim, com o público infantil, adolescentes, né, para que a gente tenha, de fato, gerações, cidadãos no futuro mais conscientes, mais responsáveis. Então, se tu puderes falar um pouquinho sobre o objetivo do projeto e os resultados que vocês vêm alcançando. Claro. Então, o projeto de educação ambiental no NDI, ele é um projeto de extensão, né? O NDI, ele é um colégio de aplicação, então, sendo um colégio de aplicação, ele tem que desenvolver atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. E esse projeto, então, ele articula também tantas atividades de ensino com as crianças, né? Ele é um projeto que existe no NDI desde 95, né? Ele tem uma longa caminhada, ele foi tendo mudanças, né, ao longo desse percurso, né? Teve um acúmulo grande também de conhecimento nessa área. Mas, além dessas atividades, então, ele também tem ele é voltado também para a formação, né, continuada de professores da rede municipal, de estagiários que atuam ali. Então, assim, só do público do NDI, que atende cerca de 200 crianças, famílias, técnicos, docentes, estagiários, mais a comunidade externa que é envolvida, ele tem um amplo alcance. Então, ele tem uma relevância social bastante importante quando a gente pensa mesmo nesse ensino, né, nessa atividade para a criança, porque pensar na questão de educação ambiental, na sustentabilidade, ela não é uma coisa inata, ela não vem conosco, né, ela é aprendida, e isso é gradativo. Então, a gente vem desde lá da educação infantil, né, com os bebês, que as crianças ingressam no NDI por volta dos 3 meses, né, e ficam até 5 anos e 11 meses, e desde os bebês, todos eles são inclusos nas atividades. Claro que cada atividade é adequada com a fase de desenvolvimento da criança. Mas, então, assim, a gente tem essa preocupação, né, de desenvolver propostas que façam pensar a respeito do ambiente que você está, na questão da sustentabilidade, e contribuir na formação desses outros professores, desses estagiários que passam por ali. Algumas questões, assim, que envolvem, né, os objetivos, em se tratando do ensino, né, com crianças pequenas. É muito interessante a gente perceber que algumas coisas, por serem crianças pequenas, elas vão se dando naturalmente, elas vão sendo imersas nesse aprendizado, né, de um cuidado com a natureza, de pensar nesses processos, que ele vai levando também para casa, né? Então, não é uma coisa que acontece só mesmo ali no NDI, é uma coisa que vai para além. Então, esse projeto, né, como estava falando, ele tem essa preocupação, né, com a conservação do meio ambiente, com o uso racional, e isso vem desde o momento do lanche da criança, né, que é servido para ela, no uso dos materiais que são selecionados pelos professores para desenvolver atividade com as crianças, na própria questão dos brinquedos que são ofertados para crianças, e ali também é uma questão que vem por detrás, né, o que é um brinquedo para criança? Será que o brinquedo é aquele objeto que tem um apelo comercial, né, que induz ao consumo, ou para a criança podem ser os próprios objetos do nosso uso cotidiano, os elementos da natureza, materiais reaproveitáveis, né, reutilizáveis, ações manipulatória, ela pode toda ela se constituir também num elemento de brincadeira para a criança. Então, a gente despertar, né, o pensamento para essas questões
elas estão entre os objetivos da educação ambiental, além, claro, né, das atividades mais práticas, mais voltadas também ali para o meio ambiente, como a horta, entre outras que a gente desenvolve no cotidiano do NDI. Legal. Muito legal esse projeto, professor Lucilene. Eu não tinha ideia de que seriam crianças tão pequenas, eu imaginava até que era do ensino médio, mas então, se você puder contar para a gente qual é o desafio, você já explicou mais ou menos como é que funcionam, mas se tiver alguma história, por exemplo, de alguma mãe que contou de algum impacto que isso já deu, né? Porque hoje a gente tem, até o professor Jesué comentou há pouco no chat, que essa geração vem sendo educada para a sustentabilidade. E hoje em dia é comum a gente ver as crianças corrigindo os pais, ou os adultos que estão em volta, né? Eu acho que isso é né, não só sobre questões ambientais, como várias outras questões, né, no trânsito. Então, talvez se a senhora tiver alguma, para nos contar como é que é esse desafio de trabalhar com essas crianças, né, em anos iniciais, e se tem alguma história, assim, de algum pai, uma mãe que já contou esses impactos aí do que vocês fazem. Isso tem sempre, sabe? No próprio cotidiano mesmo, a gente percebe que as crianças, ao saírem do ambiente, elas já procuram apagar as luzes. Então, são práticas que elas levam para casa. No NDI, né, como os outros professores também colocaram, há muito tempo nós já abolimos o uso do descartável. Há uma prática lá do uso das canecas. E desde bem pequenininhos ali, assim que eles começam a se servir sozinhos, a gente tem um código, né, que canecas viradas para baixo são as canecas limpas. E as canecas viradas para cima são as canecas usadas. Então, também esse já é um código que eles têm e que em casa, muitas vezes, eles também vão fazer isso, sabe? De não reutilizar, ou melhor, de não utilizar vários copos e utilizar o mesmo. Então, sabe, é toda feita uma cadeia de ações, né? A questão mesmo que a gente conversa muito com as crianças, né? De conservação dos brinquedos, por exemplo. Que a hora que quebra, o que resta dele? Ele é um resíduo, né? Não sendo uma coisa da natureza, a natureza tem dificuldade em lidar com esse resíduo ali. Então, muitas vezes as crianças, assim, elas ficam mais atentas no próprio cuidado com os brinquedos que elas têm, né? Elas ficam mais atentas também em outros tipos de resíduo que elas geram e que podem ser utilizados, né, como reciclagem, no reuso de outras atividades ali dentro das propostas que o projeto faz. Por exemplo, na alimentação. A gente sempre conversa muito com as crianças a respeito né, dos alimentos. A gente sabe que no Brasil há um desperdício imenso de alimento, né, da cadeia inicial dele até a final, e depois no nosso próprio consumo, quanto que nós perdemos de alimento, né? Então, a gente já, ali no processo do lanche da criança, a gente já vai orientando ela, né, a selecionar o que ela realmente vai comer, né, para não haver sobra. O resíduo que sobra, né, das cascas, as crianças mesmo já selecionam, né, eu até depois tem algumas imagens para mostrar, que a gente usa composteira, né, o minhocário. Então, elas vão lá, depositam essas casquinhas, esse composto depois ele acaba voltando para a horta, e aí lá no processo da horta eles vão, né, fazem o plantio, eles fazem o cultivo, eles cuidam, eles colhem, depois eles produzem outro alimento com aquilo que eles coletaram. Então, quando eles levam todas essas coisas que a gente vai vivenciando ali no cotidiano do NDI para casa, em casa também, na hora da alimentação, eles têm esse cuidado, sabe, de não haver a sobra do alimento, de não haver desperdício, de já orientar a família também, essa casquinha aqui, a minhoquinha pode comer. E algumas criaram esse hábito em casa mesmo de fazer a separação desses materiais orgânicos, né? Além delas mesmas procurarem alguns elementos que são do uso cotidiano, né? Por exemplo, papel, caixa de papelão, tecidos, os próprios instrumentos que a gente usa no nosso cotidiano como material de brinquedo, né? Então, isso também é uma forma de que, olha, não preciso ter uma prateleira cheia de carrinhos, cheia de bonecas, para poder ter uma atividade de brincadeira em casa. Isso é muito legal, né, Juscelane, a gente desenvolver essa valorização do que se tem, né, dos materiais, dos brinquedos, dos insumos, dos recursos, porque
os nossos recursos são limitados e as demandas são ilimitadas, né? Então, esse é o grande desafio. E eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, como mensagem dessa nossa participação aqui na live, sobre, assim, o que pode ser mais desafiador e o que as escolas podem fazer, então, nesse sentido, nessas ações, que você deu aí vários exemplos excelentes que o ND já vem fazendo, mas, assim, se imagina que uma escola está tentando pensar em algum projeto ou começar um trabalho assim, o que você poderia recomendar, né, para esses gestores ou esses professores que têm a necessidade, que têm o desejo de trabalhar com a sustentabilidade? Algumas atividades que já foram citadas, né, a própria questão dos minhocários, você não precisa necessariamente ter uma horta grande, né, na instituição. A gente sabe que na rede pública de Florianópolis, nós temos algumas instituições que são apenas prédios, elas não têm área arborizada, mas o minhocário, né, assim, todas essas questões são trabalhadas bem de forma lúdica, apresentando também o conhecimento científico, né, para as crianças, mas elas são viáveis de serem feitas. O minhocário, por exemplo, ele é muito possível de ter em qualquer sala de aula. É uma atividade que boa parte dos professores opta em ter, né, desde que a gente tenha as minhocas californianas. O plantio de sementes, assim, usando esse adubo, pode ser utilizado. Uma outra postura, né, que é o uso consciente do papel. A gente precisa usar tanto papel, né? As crianças ali do NDI, a gente já faz toda uma separação do papel. O que sobra da secretaria, de impressões, de outros materiais, ele sempre, né, tem uma coletora e ele vai para as salas. Esses papéis são utilizados no verso para fazer as produções das crianças. As crianças participam depois também da reciclagem do papel. Elas acompanham, né? A gente passa um vídeo para elas mostrando como que é o processo inicial do papel, de onde que ele vem, qual é a origem dele. Então, elas ficam conscientes, né, de que não é só uma folhinha de papel. Tudo que foi empregado ali para produzir esse papel. E elas fazem o processo de triturar, de colocar no bastidor, usam depois esse papel para fazer uma arte. Tem o ecocaderno também, né, que elas montam com o papel reutilizado, né, elas dobram, fazem encadernação, o papel que elas reciclaram fazem como capa, né, então, o próprio pensar no papel nas escolas, né, que outros materiais que podem ser utilizados ali também, como a caixa de papelão, né? Não necessariamente você precisa estar sempre pegando material novo. Uma outra coisa que eu acho muito importante, sabe, é na questão dos professores, de pensar os materiais que seleciona para os alunos, né? Há materiais que são usados, assim, com frequência na educação infantil, que, assim, nós já temos uma boa consciência no NDI e temos feito muitas formações a esse respeito, né, desses materiais. Por exemplo, o EVA, né, ele não é um material que se decompõe, né, nós precisamos realmente utilizar ele no cotidiano para confecção de atividades que propostas às crianças. O glitter, quais são as propostas que nós temos alternativa? Então, muitas coisas, ela vem da conscientização também do professor ao selecionar esses materiais que vai ofertar à criança. Porque toda ação humana, ela tem um impacto na natureza. Isso é fato, né? A existência humana gera esse impacto. Agora, cabe a gente a pensar como eu posso minimizar esse impacto ali. Legal, muito obrigado, Juscelane. Acredito que o projeto, parabéns pelo projeto, né? Acredito Obrigada. que a gente começando cedo, talvez não se tornem adultos que cometeram tantos atos reprováveis contra o meio ambiente e nas outras dimensões da sustentabilidade também, né? Vamos salvar as próximas gerações, que é justamente a grande ideia da sustentabilidade, né? Da gente não prejudicar as próximas gerações. O projeto ele é bem amplo, né? A gente aqui tentou pensar, pelo curto espaço de tempo, algumas das ações, mas outras ações, assim, que envolvem também as famílias, né? Os adultos, que são bastante interessantes lá para o projeto, que elas vêm se tornando, assim, como é que eu vou dizer, eventos mesmo desse projeto, é o NDI Sustentável, sabe? É um final de semana que a comunidade, os pais são convidados a participar de propostas sustentáveis. A feira de trocas também é uma outra coisa muito positiva, né? Que nós não precisamos estar sempre adquirindo um monte de coisa, nós podemos trocar, né? E isso é fantástico. No nosso cotidiano também, sabe? Se a gente reduzir o consumo, de pensar, sabe, em toda a cadeia produtiva, do que a gente consome, para onde que vai esse
esse objeto que eu já não quero mais, né? Que ele pode atender para uma outra família, uma outra pessoa, isso é bastante interessante. Muito legal. Se a senhora puder deixar para nós o site, se tem algum site do projeto também, que aí o pessoal pode conhecer as outras ações. Exatamente. Nós criamos agora recentemente, né? Fizemos um site novo. Ele está dentro do site do NDI, dentro da abinha de projetos de extensão. É ndi.ufsc.br. Exatamente. Daí, na abinha dos projetos de extensão, tem a educação ambiental e a gente está começando a colocar algumas coisas lá. Muito legal. Então, Viu, assim, Érico? Gente, essa falar, feira de trocas é muito legal, muito legal. Eu levei várias coisas da minha filha, livros, roupas, e aí outras crianças, cada um ganhava um valezinho. Nessa feira de troca era assim, cada um entrava, ganhava você contava os objetos que você levava, tá? Então, assim, por exemplo, eu levei 5 livros e 10 peças de roupa. Então, eu vou ganhar 15 fichinhas. 15 fichinhas. Aí, lá dentro da feira, com esse 15 dinheiros, né, a gente pode trocar por objetos, assim, e muito bacana, coisa super divertido, colocar as crianças para participar disso, entende? De ver que a gente pode reutilizar aquilo que você não usa mais, que você enjoou, aquele brinquedo e tal, vamos trocar para uma criança, aquilo vai ser uma novidade, vai ser excelente. Muito legal. Muito interessante. Gente, eu sei que nós já estamos com 1 hora de live, todo mundo tem muita história a compartilhar e o tempo passa voando, pelo menos para nós. Mas então a gente vai fazer uma pergunta e pedir para cada um também faça o seu encerramento. Vamos respeitar a ordem aí. Então, professor Vinícius, 2 questões que ficaram aqui. Uma é uma curiosidade minha e outra é uma pergunta de um convidado ali, de um participante do chat. Em relação à ostra, vocês falaram que fizeram aproveitamento de 70%, 80% das ostras. Aproveitamento em que sentido? Para que elas foram utilizadas? Se puder explicar para nós. E houve uma pergunta ali sobre, não sei se você está por dentro, se era da sua alçada na prefeitura, sobre as bicicletas, que foram as bicicletas amarelas ali. Um colega perguntou sobre o que aconteceu com as bicicletas, enfim, se puder explicar rapidamente, já agradecendo a participação aí também. Bacana, obrigado, Érico. Bom, respondendo as duas então rapidamente, o cal, ele é muito rico, a casca da ostra é formada eminentemente disso, ele é muito rico para a agricultura. Então, esse material foi entregue para algumas usinas, a própria prefeitura tem alguns parceiros de cooperativas, especialmente lá, maricultores, pessoal que trabalha com maricultura lá no sul da ilha, Ribeirão. Então, as ostras foram encaminhadas pela CONCAP, que é a Companhia de Limpeza Pública da cidade, para utilização nessa usina e conseguir depois para a agricultura. Foi aproximadamente 40%, tá, Érico, que a gente conseguiu recuperar do total de 150 mil ostras por edição. A outra pergunta, eu li ali das Yellow Bike, né? Da Yellow Bike. Realmente foi uma opção da Yellow sair desse mercado aqui, e ela jogou fora as bikes, foi meio que uma tragédia assim mesmo, né? O pessoal fala, mas saiu de Florianópolis porque tinha muito furto, coisa e tal. Não foi isso, foi uma opção comercial da empresa, e a gente lamentou bastante. Particularmente eu usava para lazer, aqui no meu bairro tinha umas Yellow Bike, coisa e tal, mas eu conheci muita gente que utilizava em trechos mais curtos, ou mesmo da sua residência até o trabalho. De fato uma pena. Em que pese eu ter algumas críticas a esse não o modelo de negócio, mas a quantidade era muito grande, e tinha acontecido nos Estados Unidos, na Europa, coisa e tal, houve uma necessidade de regulamentação disso, porque estava virando, desculpa o termo, mas uma terra sem lei, né? Assim, uma várzea. Tipo, o cara andava na calçada, andava na rua, andava na escovia, enfim. E aí começou atropelamento, e começou a ter caso do cara cair de bike, e cair da outro negocinho lá, verdinho, como é que é? O green... Aquelas... Eu não sei, eu sempre esqueço o nome. Patinete. O cara cair de patinete e processar a prefeitura, né? Uma série de coisas que acontecem só quando o processo está iniciando. De qualquer maneira... Vini, só se puder explicar, que eu acho que na época houve críticas e que não é da alçada da prefeitura, né? Não foi a prefeitura que colocou as bicicletas fora, não era a propriedade. Se puder explicar isso, porque a gente tem muita gente leiga no curso também, né? Perfeito.
a Yellow Bike, uma empresa privada que tinha aí a concessão para explorar, para disponibilizar para a população as bicicletas, cobrando X reais por hora, obviamente, a pessoa baixava um aplicativo, tanto para patinete quanto para bicicleta, então se tornou uma coisa realmente recreativa para entretenimento, crianças, jovens, adultos e tal, e também servia como meio de transporte. A Florianópolis tem uma mobilidade bastante complexa, bastante complicada, e muita gente fazia uso, não só para lazer, mas também para deslocamento até os seus trabalhos, e para pequenos deslocamentos para comércio, etc. Então, Vini, a Yellow fechou não só aqui, mas em diversas cidades do Brasil, né? Fechou a sua operação. eu acabei te cortando no primeiro momento, e agora, para fechar aí os últimos 20 segundos, no carnaval, o que deu para fazer de sustentável? Não, a gente utilizou os copos sustentáveis também, né? E a gente tem um trabalho aí ainda. Bom, as próprias escolas de samba em si, eu sou um apaixonado até mesmo antes de frequentar mais por causa da prefeitura, mas já frequentava a passarela. Mas as próprias escolas de samba, elas desenvolvem trabalhos nas comunidades espetaculares. De se arrepiar com as crianças, com os jovens, que teve problema com droga. A escola de samba recupera o jovem, as comunidades recuperam os jovens, recuperam as pessoas com problemas, quer dizer, se insere na comunidade. A gente pôde acompanhar e fazer uma parceria grande com a Liga das Escolas de Samba para justamente capitalizar um pouco mais e trazer mais gente para os projetos sociais apoiados pela prefeitura junto às escolas de samba, tendo aí a Liga das Escolas de Samba como intermediária. Agradeço a oportunidade aqui, professor Érico, professora Gisele, professora Juscelane, professor Felipe, fico aqui à disposição. Tomei a liberdade de colocar alguns links aqui no chat e fico à disposição do pessoal que está ouvindo, especialmente para conversar sobre eventos sustentáveis, numa outra oportunidade. Obrigado, pessoal, uma boa noite. Muito obrigado, professor Vinícius, pela participação aí, pelas dicas. Professor Felipe, duas questões rápidas aí. Uma, o Moisés, nosso colega de Xanxerê, e a Daniele também sempre foi, a Daniele Ouro de Xanxerê também sempre foi uma parceira, né, de primeira hora do IF Sustentável, é especialista no tema também, né, graduada aí em tecnologia ambiental. Uma pergunta, se o IFSC fez adesão à A3P, eu sei a resposta, vou deixar que você responda, e falar rapidamente dos subprogramas do PLS, para o pessoal entender, né, o PLS ele é um programa amplo, mas como você falou, ele tem alguns subprogramas. Se puder destacar 2 ou 3 ações que foram efetivadas, já que a gente falou de destaque, se quiser contar umas 2 ou 3 dentro desses subprogramas aí para finalizar também. Bom, vou ser o mais econômico possível aqui, porque daria para a gente falar bastante sobre essas duas questões. O IFSC é signatário da 3P, o processo de adesão iniciou, como o professor Vinícius colocou antes, ele iniciou lá em 2013 como uma ideia, né, como uma meta, algo que a gente queria alcançar. A gente tornou-se, né, efetivou-se como signatário da 3P em 2015 ainda, né? Um dos critérios, na verdade, o critério para poder ser signatário da 3P é ter um PLS e ter um acompanhamento de PLS. Então, tecnicamente, o IFSC, como signatário da 3P, aí, tem que correr para botar um PLS, porque desde o ano passado a gente está sem PLS, né? Sem PLS em vigência, né? Vigorando aí, e acho que da 3P seria isso, né? Nós somos signatários e temos que cumprir, e é muito importante isso. Em relação ao PLS e à questão dos programas que tu colocaste, nós inicialmente dividimos. É importante destacar aqui, gente, que a visão que nós, na época, adotamos a visão que nós, na época, adotamos para o PLS era de que o PLS daria conta apenas do funcionamento institucional, né, em que a promoção da sustentabilidade, o fomento à cultura da sustentabilidade, ele se daria por meio de outras ações institucionais. Mas ainda assim, dentro dessa questão do funcionamento institucional, o PLS ele se dividiu. Então, ele se dividiu em o programa Destino Certo, que as principais ações que a gente pode destacar são, sem dúvidas, né, a padronização institucional dos residuários, e não só isso, né, a adoção de algumas medidas como compostagem local, Campus Continente, Florianópolis Continente, por exemplo, né, onde o professor Vinícius dá aula lá.
ele é um campus que trabalha com isso, que tem um material, um equipamento para secagem dos resíduos orgânicos e a compostagem local, evitando que... Isso, aliás, gente, é algo muito de se destacar, porque quando a gente faz isso, por exemplo, compostagem, né, a gente pensa sempre só no ambiental, mas se a gente pensar que a compostagem, né, ela gera renda para quem precisa, então ela também atende a sustentabilidade do ponto de vista de critério social, né, desculpa, de critério social e econômico aqui, e ela economiza recursos públicos, porque a gente literalmente hoje paga, a última vez que eu olhei era R$110 a tonelada de lixo que nós enterramos em Biguaçu, para quem está em Florianópolis, né, a gente paga R$110 a tonelada de lixo, então quando a gente evita de mandar lixo para o aterro, né, a gente não só está gerando renda, não só gerando adubo, como a gente também está economizando recurso público. Então, o Destino Certo é um programa para se destacar nesse sentido. Saber Mais, que é um programa de conscientização, produziu uma série de materiais que até hoje eu acho que é muito legal, o Érico, a professora Gisele, se vocês puderem disponibilizar esses materiais para os estudantes, eu acho que esses materiais até hoje funcionam bem, planilhas de acompanhamento, acompanhamento de consumo de energia elétrica, acompanhamento de energia, de consumo de água, mensuração da quantidade de resíduos que é produzida, eu acho que isso é super legal. Na parte de contratações, que eu até fiz a minha própria crítica, que eu acho que é onde a gente talvez tenha avançado menos e mais precisava ter avançado, a gente tinha uma série de requisitos para funcionamento de edifício e pensando na melhoria de edifícios. Então, por exemplo, na questão de manutenção hidráulica, às vezes a gente não consegue dimensionar isso, mas numa instalação pública, num prédio público de alta circulação, o tempo que aquela torneira, que às vezes a gente acha que é econômica, né, por uma questão de ajuste de mola, está funcionando, economiza, às vezes, milhares de litros de água por mês. Então, aproveitamento de água da chuva, dentre algumas outras ações. O tempo aqui ficou apertado um pouquinho para a gente falar. Depois eu acho que é legal vocês mandarem, especialmente para os alunos do curso, né? Isso hoje não está mais na página do IFSC, porque, como eu falei, com o PLS não estando vigente, algumas coisas foram ficando, né? Mas acredito que, pedindo para o professor Érico, pedindo para a professora Gisele, eles podem disponibilizar, porque eles têm acesso ao material. Para quem é servidor do IFSC, eventualmente, a Dani está aí, Dani Ouro, lá de Xanxerê, o Moisés, que tu citastes, né? Se vocês acessarem na intranet, boa parte desses materiais até hoje ainda está lá na intranet.ifsc.edu.br. Para quem é servidor, pode acessar, né? Acho que vale a pena disseminar essas questões. Legal, Felipe, muito obrigado. Parabéns aí. Por favor, que eu esqueci, acabei não agradecendo o convite, né? A participação aqui. É muito legal, a gente se empolga, porque o tema é massa, né? Obrigado ao professor Vinícius, à professora Jusilane, à professora Gisele, ao professor Érico e a todo mundo aí que acompanhou, comentou. Eu vi que tem algumas outras questões do chat aí, depois eu tento dar uma respondida aí pro pessoal. Valeu! Legal, muito obrigado, Felipe. Parabéns aí também pela atuação, né? Lembrando que, assim, o projeto começou com um programa do IFSC Sustentável, na verdade começou em 2012 com uma ação do planejamento, depois em 2013, né, o Vini implementou como programa, e hoje o IFSC tem uma política de sustentabilidade aprovada no Conselho Superior. Infelizmente, as ações estão estagnadas desde 2018, mas muitos nos campos, muitos colegas que começaram, mesmo sem essa coordenação geral hoje, os colegas continuam esse trabalho. Então, parabenizar e dizer que não parem mesmo, que depois que a gente começa, vai fazendo diferença. Então, hoje tem a política de sustentabilidade que, além de trabalhar com essas questões da gestão que o PLS começou, nas questões de funcionamento da instituição, há diretrizes aprovadas para o IFSC no ensino, na pesquisa e na extensão também, em questões de editais, em questões de unidades curriculares obrigatórias, em questões do próprio funcionamento, né, editais específicos de pesquisa, de extensão. Então, enfim, há todo eu quero reconhecer aqui aos colegas que me antecederam que o programa avançou, o programa levou uma política. Agora cabe aos que nos sucedem também implementar essa política, né, e contem com a gente aí também. Professora Jusilane, o pessoal perguntou ali no chat se é possível, agradecendo também a sua participação, se é possível visitar, logicamente, depois, né, do isolamento, visitar o projeto, conhecer algumas ações. Também, se a senhora puder fazer aí mais alguns destaques, fique à vontade. Muito obrigado. Quero agradecer a participação, o convite. Eu acho que é muito importante nós darmos visibilidade às ações que a gente vem fazendo, né, em
questão ambiental, em questão de sustentabilidade, que, assim como eu disse antes, isso é aprendido, ele precisa ser ensinado, a gente precisa criar hábitos, né, e modificar hábitos também. O NDI, nós temos anualmente também uma atividade que se chama NDI de Portas Abertas, né, para as pessoas participarem, conhecerem o NDI. Nós temos um outro projeto de extensão que se chama NDI Comunidade, que ele oferece formações, as pessoas fazem visitas técnicas para conhecer o NDI, e nós podemos sim pensar, enquanto educação ambiental, fazer uma visita técnica, né, uma formação também para a rede, para quem se interessar, é só entrar em contato, né, pode entrar em contato através da Copex ou através mesmo do próprio site, né, onde tem o nosso contato lá, e é bem possível a gente viabilizar isso sim, é bastante interessante, quanto mais a gente conseguir multiplicar as ideias, que a questão da sustentabilidade, ela precisa avançar bastante, né, muito quando se recebe estagiário ou pessoas que querem entrar na questão ambiental, o pensamento está sempre muito voltado para a questão da horta, para a questão de reciclagem, de reutilização de materiais, e está muito para além disso, né? O próprio pensar consciente, o uso racional de tudo que eu consumo, do que eu estou gerando, do que eu estou impactando, né? Para a minha subsistência e o que vai ficar para as próximas gerações, tudo isso está envolvendo sustentabilidade. E ele vem lá desde o início, lá da educação infantil é que a gente começa a criar o hábito. Eu acho, inclusive, que é mais fácil, né, trabalhar com as crianças, porque você está criando hábitos, criando comportamentos, do que com o adulto, quando precisa modificar esses hábitos. É isso, gente. Muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês, nossos convidados, dos nossos alunos que interagiram conosco nessa transmissão. E, enfim, quero convidar também, aproveitar, deixar o convite para a semana que vem. Nós teremos mais um encontro do nosso curso de responsabilidade socioambiental. Ele vai acontecer nesse mesmo horário, na quarta-feira que vem, às 19 horas. E a gente vai conversar sobre o tema da responsabilidade socioambiental no âmbito organizacional, empresarial. A gente vai ter aqui representantes de grandes empresas privadas, uma grande empresa privada e uma empresa pública também de grande porte, de uma sociedade de economia mista de grande porte, que vai trazer aqui para a gente os desafios da gestão pública e da gestão nas empresas privadas, de justamente fazer com que consiga ser conciliáveis, né, interesses que, em princípio, parecem não conciliáveis, mas que justamente, sim, é possível, e essas empresas vão vir aqui conversar conosco e trazer esses exemplos. Gente, mais uma vez, obrigada a todos. Se tiverem qualquer outra questão, a gente está em contato, eu e o professor Érico, por meio do Moodle, para os nossos alunos, enfim, também aqui pelo Facebook, se alguém quiser deixar alguma pergunta, a gente com certeza terá o maior prazer em responder. Gente, muito obrigada, e é isso. Uma boa noite a todos e até mais. Valeu, pessoal. Boa noite, professora Jusilaine, professor Vinícius, professor Felipe. Muito obrigado por compartilharem conosco aí. Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Fechou?